bom dia. Eu e o João Pedro, nós trouxemos aqui algumas indicações de oxigenoterapia. No geral, né, indicação geral, são para aqueles pacientes que apresentam um baixo nível de oxigênio no sangue, né, pela gasometria, com o PaO2 igual ou menor que 55, ou a saturação igual ou menor a 88. E tem alguns casos, como na poliglobulia ou no cálculo pulmonar associados, né, quando a gente usa o parâmetro de PaO2 menor que 60 ou a saturação menor que 90. Aí, indo para os dispositivos que a gente pode realizar a oxigenoterapia, que a gente pode utilizar para realizar essa oxigenoterapia. Primeiro, a cânula nasal, que é um dispositivo muito simples, que é mais usado para aqueles desconfortos mais leves, né? Que ela vai ofertar um baixo fluxo, que a gente vai ter de 1 a 6 litros por minuto, e fornece no máximo a FiO2 de 45%. A cada litro que a gente acrescenta, que a gente oferta, é acrescentado de 3 a 4% de FiO2. E uma das desvantagens é que pode ressecar a mucosa se a gente colocar um fluxo maior, né? Até os 6 litros pode ter esse ressecamento de mucosa. E também tem um risco biológico maior de disseminar partículas. A máscara simples, ela também tem essa questão de disseminar partículas. Ela diferente do catéter, ela pode ofertar mais do que 5 litros, né? A partir de 6 litros até 10 litros de oxigênio, e fornecer até 60% de FiO2. É acrescentado 10% a cada litro ofertado. Uma das desvantagens é que a gente tem que retirar a máscara quando o paciente for se alimentar ou para falar. Ela não garante um vedamento adequado no rosto, né? Então pode escapar. E ela é muito utilizada no atendimento pré-hospitalar. E aí a gente tem a máscara de Venturi, que já é uma oferta de alto fluxo, né? São sistemas de válvulas que vai nos permitir um controle mais preciso da FiO2 que a gente vai ofertar. E ela já tem com essas válvulazinhas um fluxo e uma concentração já pré-determinadas, né? Tem um fluxo mínimo de 4 litros por minuto e um fluxo máximo de 12 litros por minuto, a depender da válvula que a gente vai utilizar. E gera aerosóis, né? Então a gente tem que se atentar a isso. E é muito útil no paciente que tem DPOC e está no desmame de oxigenação. A gente tem que saber pela cor, tem a porcentagem? Tem a porcentagem. Tem a porcentagem. Não Mas a maioria das precisa coisas. decorar, tem escrito. Na máscara não reinalante, ela também é muito utilizada no ambiente pré-hospitalar. E ela oferta um alto fluxo, uma alta concentração, pode chegar até 100% de FiO2. Então, é bem interessante, né? Ela tem uma válvula unidirecional que evita essa reinalação do ar expirado, né? E é bem utilizado com pacientes que têm uma dispneia moderada a grave, que não tem indicação de VNI ou uma ventilação mecânica. Bom, agora, falando um pouco da cânula nasal de alto fluxo, né? Assim, ela realmente, que nem a gente falou na cânula nasal de baixo fluxo, ela também pode gerar um dano, ela normalmente gera um dano nas mucosas, por isso a gente sempre tem que usar com umidificador e aquecedor de ar, para realmente evitar essa complicação, porque é um fluxo muito aumentado. O maior da cânula de baixo fluxo é 10 vezes menor, então é 60 litros por minuto. Realmente as indicações dele são muito parecidas com uma VNI, no caso de você evitar assim, uma intubação orotraqueal que não seja iminente, né? Até porque uma das contraindicações dela é você ter necessidade de intubação. Quando você tem necessidade de ventilação mecânica e de intubação, você não deve atrasar, seja por cânula nasal ou por VNI, né? Então assim, a gente tem nessa questão da insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, um pós-intubação, o paciente que ainda está um pouco desconfortável, um pé-intubação também a gente pode fazer o uso, um pós-operatório, o paciente que é um pouco dispneico, a própria síndrome de desconforto respiratório, um leve a moderado ali, quando o paciente já não tão leve, né? Só está usando a cânula tão forte, mas já realmente moderado ali para evitar um pouco, para ver se o paciente responde. E também um dos primeiros para evitar aquela questão de uma possível contaminação por ventilação mecânica, né? Por ser muito invasivo. Pode passar. Aí também a gente vai ter a VNI, né? Que a ventilação ela vai ter a pressão positiva constante, né?
e vai ter diversas interfaces. Eu acho que o próximo slide são as fotos das interfaces, eu explico um pouco melhor. Os dois modos que a gente vai ter é o BIPAP, que vão ser tanto a inspiração quanto a expiração, e o CPAP, que vai ser mais um fluxo contínuo mesmo, pressão positiva. O BIPAP vai ser usado na hipercápnica, né, ou hipoxêmica. Já o CPAP vai ser mais usado em caso de edema do pulmão, como a gente até discutiu na aula passada, que ele vai abrir mais o alvéolo, vai gerar aquela pressão positiva, com forma da gente ter mais substrato para poder fazer a concentração gasosa e tudo. E as contraindicações, as que estão grifadas, são as absolutas, né? Tem a parada cardíaca respiratória, dificuldade respiratória que necessita de OT, ou seja, não se atrase de OT para fazer VNI, e também arritmias cardíacas instáveis, né? Já a falência aguda de órgãos não respiratórios, cirurgia facial neurológica, obstrução significativa das vias aéreas, rebaixamento do nível de consciência e capacidade de recuperação, a gente vai avaliar mais de acordo com caso a caso, mas grande das vezes vai ser contraindicado também, são as contraindicações relativas. Bom, essas são as interfaces, né? A gente tem a primeira aí, a nasal, a gente tem a B, que é oral, a C é orofacial, que é oronasal, perdão. Eu nunca vi nenhuma outra, eu só vi a oronasal porque enfim, é que meu pai usa. Então, assim, também tem a indicação, claro, que muitos pacientes podem fazer uso de CPAP, por exemplo, em caso que eu tenha apneia obstrutiva do sono, né, e tudo. Aquela ali é uma oral também, a de AD. Essa ele já é tipo um face shield maior e tem um helmet também. Sim, isso aqui são as indicações mais específicas, que eu achei um pouco depois do que eu estava vendo. Realmente quando o paciente vai ter hipercapnia, hipoxemia, agudização da DPOC. Eu, no caso dessa casa que eu vi, era um paciente com DPOC, ele também tinha um tórax mais muito. Ele era meio deformado de coluna também, e tentaram fazer a VNI, só que realmente o ele é um pouco incômodo, e aí ele não conseguiu fazer e acabou indo para a intubação. Mas tem essa questão da agudização da DPOC, a própria asma, as doenças neuromusculares, né? Pode ajudar um pouco, e facilita um pouco o trabalho, querendo ou não, do paciente, né? Pós-extubação, edema do pulmão, mão de Sara, pneumonia, pós-operatório e também durante a broncosscopia, para abrir um pouco mais. Na ventilação mecânica, né, a gente pode usar o tubo orotraqueal, realmente como a ventilação que a gente já conhece, ou pode fazer a traqueostomia na questão de algum corpo estranho, a aspiração, o fluxo sanguíneo muito aumentado, o sangramento na via aérea, tudo isso. A gente pode partir na mão da traqueostomia. Né? Reduz o trabalho da musculatura respiratória, realmente para paciente que está numa falência respiratória com os musculatura pronto para falir ali, você pode utilizar. E além disso, você vai proteger a via aérea, ou seja, uma das indicações que a gente vai ver à frente é o rebaixamento do nível de consciência, você não consegue proteger a via aérea. Então, é uma das indicações. Aí vai ter maior controle da respiração, como a gente já viu até semestre passado, vão ter vários controles de pressão contínua, que vai manter o alvéolo aberto, uma PIP, uma pressão de ventilação, um controle de volume, dependendo do modo que você utilizar. Claro, é mais agressivo por ser invasivo, né? E por a gente sempre tenta programar uma retirada, o mais rápido possível. As indicações basicamente vão ser as contraindicações da VNI, por exemplo, que vai ser a parada respiratória, o rebaixamento de nível de consciência sem produção das vias aéreas, o distúrbio de oxigenação de VT prejudicado, né? Obstrução das vias aéreas, como aquele caso que a gente pode também fazer a traqueostomia. O controle ventilatório durante cirurgias, algumas cirurgias demandam uma anestesia geral, então você precisa intubar o paciente. E a própria estabilidade hemodinâmica é uma indicação, certo? Em caso de obstrução de via aérea, a gente pode fazer a traqueostomia. Tu volta só rapidamente. Sobre a questão do programa retirada, até tem a questão daquele despertar diário, né? Que você faz na UTI, que a gente viu também semestre passado, que a gente pode ter essa questão de despertar diário para facilitar o paciente fazer uma extubação um pouco mais tranquila, ele entender que também está entubado, para facilitar. Às vezes algumas drogas também são feitas, se ele está em uma droga um pouco mais pesada, deixa ele com um raio um pouco menor, você vai deixando ele um pouco mais superficial para conseguir ali acordar mais calmo e estubar melhor. É isso. Acho que sim, pode passar. É isso. Só fazendo algumas pontuações. Vocês podem compartilhar alguns cuidados, né? Quando essa PO 2905. Sim, né? Tem essa questão da clínica do paciente. clínica que vai dizer? Uma coisa objetiva. É a PO 2955, eu vou soltar assim, não, que tem 90. Não. 90. Certo? Então, assim,
Os estudos mostram que se você deixar um paciente com pH de amor abaixo de 55, é danoso para o paciente, certo? Especialmente se não tem condições com hipoxemia crônica, por exemplo, infarto pulmonar, POC grave, né? Então, na maioria das situações vai ser sempre 90 para cima que a gente vai querer, certo? Por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Qual é a saturação? Já foi até mais alta, né? Antigamente a gente calculava acima de 94%, hoje não, 90% também. Então, saturação abaixo de 90, PaO2 abaixo de 60, está indicado suplementar oxigênio, exceto no paciente que ele é hipertônico, aí o alto dele é certo? Então, outro detalhe, o que seria disseminar partículas? Qual é o medo que a gente tem quando a gente está fazendo uma reposição de oxigênio? Principalmente na pandemia, que é que a gente tinha medo? De infectar os pacientes. De disseminar partículas virais no ambiente e contaminar os profissionais. Claro, os dispositivos que a gente evitava. Os nebulizadores. Eu lembro que os nebulizadores a gente não fazia, né? de jeito nenhum. Qual é o problema? São as gotículas ou os aerosóis? Os aerosóis principalmente, porque as gotículas elas são filtradas, não passam na máscara comum. Já os aerosóis não. Os aerosóis a gente tem que usar N95. Preferencialmente o paciente vai ficar em um quarto com o quê? Isolamento respiratório e a pressão negativa, né? E quando a gente entubava, a gente tinha todo mundo cuidado de campear um tubo, colocar um filtro, para não disseminar partículas. No entanto, quando a gente trabalhava na enfermaria Covid, a gente ficava com vários pacientes juntos em catéter nasal, ou máscara simples, certo? São dispositivos que não geram aerossóis. Então, as partículas que a gente deve ter cuidado nesses pacientes com infecção viral são os aerossóis, certo? Então, todos os dispositivos que geram um alto fluxo vão gerar aerossóis. A própria nebulização vai passar, né, num orifício, e mesmo que você coloque ali um fluxo baixo na parede, não significa que o fluxo vai chegar baixo para o paciente, que é o princípio da ventoura, né? Tem buraquinhos lá de tamanho diferente, o ar vai turbilhonar, vai misturar com o ar e vai gerar um alto fluxo. Então, disseminar partículas seriam um dispositivo de alto fluxo, né? O que seria considerado um alto fluxo? Os livros ficam aí diferenciando, mas geralmente acima de 15 litros por minuto são os dispositivos que exigem altos fluxos, né? Baixos fluxos não necessariamente vão precisar de um umidificador. Então, se você quiser ligar 1 ou 2 litros ali diretamente, não tem problema. Porque outra coisa que a gente aprendeu na Covid, que a gente ligava todo mundo tinha os oxigênio, a gente botava um reservatório, né, com água para umidificar, e ali gerava também, disseminava partículas, né? Aumentava as gotículas no ambiente. E a gente, não precisa, né? 1, 2 litros, 3 litros, 5 litros é uma coisa tolerável. Outra coisa, qual a diferença de um BiPAP para um CPAP? Fisiologicamente, o que vai diferenciar? Não, fala aí. Pode falar. Damos primeiro, né? Não, é só porque o IPAP ele tem tanta pressão na inspiração e na expiração. Como é que eu chamo essas pressões? Vamos falar dos termos lá do livro de ventilação mecânica. Que é a famosa pressão positiva ao final da expiração. Para que serve uma pressão positiva ao final da expiração? Manter o alvéolo aberto, certo? Todo mundo entende isso. Então, qualquer condição daquela que a gente viu que gera shunt, porque tem líquido dentro do alvéolo, né? Seja infeccioso, seja congestão, para funcionar, a gente tem benefício em manter o alvéolo aberto, né? Por isso que a escolha para os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada é um CPAP. Mas por que no DPOC eu preciso do BiPAP? Porque ele não consegue tirar o ar, né? Então você precisa reduzir um pouco a pressão para conseguir fazer a diferença de pressão para o ar sair também. Mas o que é essa segunda pressão que eu determino? Como é o nome dela?
Uma pressão negativa, ela vai Não, não é chupar. negativo, só é uma pressão positiva menor que a respiratória, se eu não me engano. Menor ou maior? Você vai ter que determinar no impacto 2 níveis. Quais são os níveis? A gente já discutiu aqui. Vai ser maior. geralmente em torno de quanto? 5 a 10. 5 a 8 a 10, né? No réu, a gente tem que ser maior, porque até porque se o bicho ruim ali, se você não encher com pressão, o bicho murcha, né? Então, ok, tem 5 a 10. E essa outra pressão vai ser acima ou vai ser abaixo, vocês acham? Vai ser assim. Vai ser acima, Porque né? a Ela pressão tomou sai tempo do, da do maior pro menor, né? Então eu preciso de uma outra pressão para quê? Para ventilar o meu paciente. Como é o nome dessa outra pressão? Inspiratório, pressão inspiratória. Suporte. Pressão de suporte, certo? Então essa outra pressão, esse bilevel, é uma pressão de suporte. Quando ele inspirar, o aparelho ele nota e libera uma pressão para vencer essa resistência das misérias e lavar seus joints. A pressão de suporte serve para ventilar. A PIP serve para melhorar a oxigenação, mantendo a válvula aberta, certo? Faz sentido eu ficar fazendo pipato no edema agudo? Não é necessário. Basta ser papo. Já no DPOC, posso deixar o foco só com cipato? Não posso. Eu tenho que ajudar a lavar seu rosto. Pipato, certo? Ah, mas lá onde eu trabalho não tem a maquininha de VNI. Consigo fazer VNI só com aparelho de VNI? Não, certo? O ventilador mecânico, quando a gente trabalha na sala de trabalho, vocês saem parado, se tiver um ventilador mecânico, inclusive esses mais modernos, eles fazem VNI, inclusive com a melhor monitorização, né, de vazamento, de pressão, de fluxo, e inclusive os ventiladores modernos, como os que tem agora lá no HU, na UTI, eles até também fazem alto fluxo. Certo? Não precisa ter o aparelho do alto fluxo. Então eles fazem isso. Muitas vezes a gente está na emergência lá, uma demanda de pulmão, cadê a VNI? Não tem a VNI, pode estar com o ventilador. Aí a gente pega a interface, não invasível, programa. Tá? Não é necessário ter o aparelho de VNI, certo? Que inclusive tem hoje em dia eu tomei umas caixinhas assim, que os pacientes fazem em casa, né? No descendor muscular, no DPOC. E são super, são bipocáveis. Então, assim, na prática, já vi o pessoal dizer que não vai fazer porque não tem o aparelho de VNI. Gente, pelo amor de Deus, não mostra para o ventilador, então pega o ventilador. Mas tem a mesma eficácia? Não, mesmo. Inclusive, dependendo do seu ventilador, se não for aqueles antigos que era não. Parecia que a gente estava regulando rádio, para botar um para lá, um para cá, tudo digital, é até mais preciso. E outra coisa, no slide, tem assim, rebaixamento do nível de consciência, Glasgow maior ou igual a 8. Maior? Maior? Não devo ter errado, perdão. Então, cuidado, rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow abaixo de 8. Todo Glasgow abaixo de 8 eu vou entubar? Não, eu tenho que ver o quê? Causas reversíveis. O paciente foi encontrado em casa desacordado. O SAMU trouxe, encontrou do lado dela uma caixa de diazepam. O que eu vou fazer? Vou entubar? Chega lá, vou fazer as pupilas isofóricas, são reativas, não tem um déficit neurológico focal, mas o Glasgow está 7. Vou fazer o quê? Cabeceira levada, fazer o armazenamento. Paciente com dor crônica ou encontrada em casa, foi levado pelos familiares, porque estava muito sonolenta, ela é monitorizada, que era paliativo, estava saturando 88%, chegou lá para estar na grade especial 85%, pupilas mióticas. Opioide, intoxicação por opioide. Vou fazer uma piada definitiva? Não. Vou fazer o quê? Naloxona. Então, cuidado, certo? Não tem, nem todo Glasgow abaixo de 8, é uma Glasgow abaixo de 8, sem essa causa reversível, né? Que mais? Acho que era isso. Então, essa coisa
sentir. Aonde que aparece essas pressões? Não, a positiva e a disforte. Elas estão de fato. No bipapo e leve. São dois níveis de pressão. A CPAP é só uma pressão positiva ao final da expiração. Então é só a FIP, né? Só a que mais? Sobre o que me diferencia o alto fluxo de baixo fluxo? Ei, Janaína, bom dia. Pode ver aqui um minutinho?